Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Muitas informações hoje para a gente levar ao ar para você e também contando com as participações dos nossos convidados sempre muito especiais. Jorge Lordello aqui conosco e também a sensitiva Márcia Fernandes. Daqui a pouquinho nós temos uma série de temas para abordar com ela e com a participação do Lordello também, tá? Obrigada pela presença e nós vamos ter muita coisa aqui comentar em função de declarações da Andressa Urach quando ela toca na parte espiritual e entre muitas coisas ela chega a dizer, como vocês vão conferir agora, vi espíritos da morte querendo levar a minha alma. Aí ela começa a falar em trabalho, ela fala em macumba, em acordo com Pombagira, ela dá um giro tão tenebroso nesse lado espiritual que assustou e preocupou muita gente. Então a Márcia está aqui para nos explicar tudo isso, com a participação do Jorge Lordello, as perguntas do público também para o Twitter do Lordello, @Jorge Lordello, né, Lordello? E aí vocês podem passar suas perguntas, mas vamos conferir agora como foi completo esse depoimento da Andressa Urach por telefone ao programa Muito Show, de novo numa continuação da entrevista do Tiago Rocha. Vamos ver. Você está se sentindo bem melhor, né, Urach? Muito melhor, Zé. Cada dia é uma vitória. Tem dias que eu não estou muito bem, assim. Tem dias que eu choro, que eu sinto um pouco de dor. Mas nem se compara, assim. A tempestade mesmo já passou. Eu tenho uma perspectiva de mais uma semana, se Deus quiser, já voltar às atividades normais. Já quero estar na bancada do Muito Show. Se Deus quiser, em nome de Jesus, dia 9, eu já quero estar aí sentado com vocês. Tá. Eu amo o meu trabalho, está sendo muito bom essa fase de recuperação, mas já tá bom, já descansei bastante, já aprendi. E aí essa vida que segue, né? Agora com outros valores, outros objetivos, uma nova vida. Você não tá cabulando não a oxigenoterapia, né? É, amiga, não pode, hein? Eu não... Ai, sabe que hoje eu passei mal, Thiago? Hoje eu não fui, eu fui, mas eu não consegui entrar. Me deu um desespero, porque eu não sei, eu acho que é uma crise de ansiedade, porque a minha vida, eu tô sentindo que a minha vida tá voltando ao normal, como eu já tô conseguindo caminhar agora, sabe? Eu acho que essa coisa de voltar logo, e aí eu comecei a me sentir nervosa, eu tive que vir pra casa. Mas eu sei que o tratamento tem que fazer, tem que ir, tem que, sabe, respeitar o tempo. Todo mundo quer saber se você vai virar pra todo mundo. Pastora evangélica. Você vai virar pastora, Andressa Urach? Olha, Zé, eu tive uma experiência com Deus que só eu e Deus a gente sabe que a gente viveu. E eu tive muito próximo dele, sei que ele é vivo, que ele existe e que os meus pensamentos, minhas atitudes mudaram e aquela Andressa morreu dia 30 de novembro e nasceu dia 3 de dezembro. Nossa, arrepiei. Eu tenho frequentado a Igreja Universal do Reino de Deus, que é a igreja da minha mãe, que sempre foi. Eu sempre fui da igreja por causa da família, mas eu nunca frequentei porque eu tinha certos preconceitos na minha cabeça e eu acabei aprendendo, ficando em casa, sem conseguir levantar da cama. Comecei a ouvir a Bíblia através da internet para conhecer a palavra de Deus. Vi que o dízimo é sagrado e você tem que ajudar a igreja com 10%, que era isso que me impedia de procurar a igreja. Só que eu, quando me envolvi na religião do espiritismo, do Umbanda, e pedia para conseguir bens materiais, eu pagava valores muito altos. Cheguei a pagar valores 5 mil, 3 mil, só em trabalhos para conquistar sucesso, conquistar fama. E nesse de frente à morte que eu estive, eu vi que nada valeu, que a gente não é nada nesse mundo, que a única coisa que fica é a nossa alma. Eu me senti envergonhada diante de Deus do ser humano que eu fui. E eu me arrependo muito, e eu sei que Deus já me perdoou de tudo desse ser humano que eu fui, que eu tenho vergonha do ser humano que eu fui. Então essa proximidade que eu tive com Deus, na prova que eu tive, em sentir Ele, sentir a presença dEle, sentir esses dois mundos. Depois eu tive, quando eu acordei do coma, as almas da morte rodaram a minha cama querendo levar minha alma.
clamei a Deus, pastores foram lá, graças a Deus eu não fiquei mais perturbada. Realmente eu vivi isso, entendeu, Zé? Então eu tive a prova mais clara que Deus existe. E Ele está cada vez mais dentro da minha vida. Eu nunca tinha, assim, uma depressão tão forte como eu tive nesses últimos tempos. E a única coisa que tem preenchido meu coração é a fé. Tá. É a força de Deus, sabe? Então, assim, isso não vai mudar o meu trabalho na TV, que é uma coisa que eu amo. Eu não vou deixar, se o meu diretor disser, Andressa Urach, você fique pelada, pintada, só com o bico da Ela é teta, polêmica. lá no meio do estádio, do Morumbi, eu vou, porque é o meu trabalho, entendeu? Eu não vou deixar de fazer o meu trabalho, que é um trabalho honrado. Eu não vou estar me prostituindo ou indo contra as leis de Deus, porque eu estou sustentando a minha família através do meu trabalho honradamente. Não vou deixar de fazer ensaios de lingerie, se for pago, cachê, ou uma presença VIP. Eu não vou deixar de viver a minha vida, porque Deus está entrando na minha vida. Mas eu quero vou colocar Ele como prioridade. Sendo muito literal, Andressa Urach, você fez macumba para ficar famosa? Tiago, fiz macumba para ficar famosa, fiz macumba para arrumar marido, fiz macumba para ficar rica, fiz macumba para tudo que é tipo de coisa que tu possa imaginar, e paguei muitos valores para isso. Você se arrepende, Andressa? Só que eu me arrependo porque quando eu comecei a procurar a Deus, eu perdi 50% de tudo que eu tinha uma X1, eu tive que vender para diminuir o meu custo de vida. Eu tinha mais apartamentos, eu tive que vender para poder reduzir o meu custo de vida. Digamos que para ficar perto de Deus, eu tive que dar 2 passos para trás para poder dar um para frente. Porque eu vi que, na verdade, eu estava quase vendendo a minha alma. E a minha alma vale muito mais do que um bem material. E isso aconteceu no início do ano, quando eu comecei a me desprender da religião. E comecei a procurar a Igreja Universal, comecei a procurar a Deus e comecei a perder. E aí vinha as tentações, vinha oferecendo, pessoas oferecendo dinheiro para dormir comigo, e eu dizendo que não. Veio as tentações, veio uma proposta de uma revista masculina para mim ficar me exibindo como se eu fosse fazer sexo na webcam, com valor de quase 300 mil. Então, assim, foram tentações muito grandes que aconteceram. E eu tinha determinado na minha vida que eu iria mudar isso, porque eu quero ser respeitada, eu quero mudar isso. Eu cheguei onde eu queria, sabe? Que era estar na televisão. E a partir daquele momento, eu queria ser uma nova pessoa. Eu participei de um reality para que as pessoas gostassem de mim, só que, infelizmente, a raiva e a ira, elas tomaram conta do meu ser. Qual foi o momento que você temeu mais? Foi o momento que eu entrei no hospital, Zé, com a pressão 7/3, que eu sabia que eu ia morrer. Que eu tinha flashes de morte, sabe? Eu sabia que ali eu estava deixando o meu corpo. E aí eu estive num lugar muito claro, onde eu estive na presença de Deus. Ele esteve acima de mim, eu não o vi, mas eu o senti, e ali eu clamei pela minha vida, e foi o amor que eu tenho pelo meu filho que me fez voltar, porque eu clamei muito, porque eu sabia que eu não ia para o céu, que realmente todos os meus pecados, eu não era merecedora, eu não era digna. Olha só, de ir para o céu, sabe? Andressa Urach, sim ou não? Meu anjo, você vai virar pastora ou não? Sim ou não? Zé, eu sou um milagre de Deus. Deus esteve na minha vida no momento que eu mais precisei. Eu vou testemunhar isso aos 4 cantos do mundo com muito orgulho. Continuarei como apresentadora e quem sabe no futuro, quem sabe serei sim uma pastora e poderei salvar muitas almas. Mas ainda não estou preparada, porque eu estou recém me conhecendo e conhecendo a palavra de Deus e vendo quanto é maravilhosa e quanto tem mudado a minha vida e quanto tem preenchido o meu coração. Então vocês viram essa entrevista por telefone da Andressa Urach, por muito show, né? O programa com o Zé Luiz, com o Thiago Rocha, Iris Stefanelli, a Babi Rossi e a Cacau Colucci.
também. E impressionou demais. Na verdade, foi um desdobramento da entrevista que ela já vinha dando ao Tiago Rocha, que é um dos apresentadores. Eles estavam mostrando todo o tratamento da Andressa na câmara hiperbárica, a oxigenoterapia, que ela não quer mais fazer, ela parou, teve um ataque de pânico, não consegue entrar mais na máquina, infelizmente, porque esse tratamento era fundamental para acelerar o processo de cicatrização. E aí eles resolveram colocá-la no ar ao vivo, e aí ela veio com essas revelações bombásticas que a gente nunca tinha, de fato, ouvido, nem boatos a respeito, que ela poderia estar envolvida com macumba, fazendo trabalho para casar com homem rico, para fazer sucesso, né? Uma série de coisas que ela acabou revelando agora e que deu uma verdadeira revolução nas redes sociais. Por isso a sensitiva Márcia Fernandes hoje aqui e o Jorge Bordello também conosco. Te impressionou esse depoimento, Márcia? Bastante. Mas né? eu devo te dizer que é tão comum. As pessoas fazem tanta magia negra. Eu não acho que o que ela mexe, eu acho que tem que ter um alerta. Eu tenho que alertar o pessoal. A Umbanda é bonito, o Candomblé é bonito, os rituais são bonitos. Mas eles tratam da Quimbanda, que é uma outra coisa. O pessoal está fazendo essa confusão e que está deixando o pessoal da Umbanda muito magoado. Gente. Porque é uma religião, sabe, extremamente conhecida, extremamente repleta e bacana, e com conceitos os bonitos. Rituais são lindos. São rituais maravilhosos. Exatamente. Se fala de Exu, não tem essa história. Pois é. Exu é orixá na Umbanda. Então que estudem direito. O que acontece é que em Umbanda, essas meninas vão em pessoas que trabalham com os quintos dos infernos, isso existe, que não são nem da Umbanda, nem do Candomblé, são pessoas neutras no assunto e que pagam, chama-se, pelo amor de Deus, não é Exu, gente, é Quiumba. É coisa muito pior. São rasteiros, são almas rasteiras, são almas sanguinárias que vêm e vão fazendo assim um truque para a pessoa aparecer, crescer. Eles têm o poder da comunicação, sim, mas eles são extremamente do mal. Então eles vão, o que eles querem? Sangue. Então o trabalho que essa menina fez, com certeza que é com sangue e outras coisitas tá mais. Falando sacrifício de animais? Com certeza. Coisas, tá. Só sangue. Charuto e vela não resolve esse assunto. Tá. Eles fazem coisa muito pior. Então, sangue. Esses animais ainda se alimentam do sangue cru, daquela coisa toda. E eles vêm, eles ficam na vida dessa menina, por exemplo, ficaram ali. Como ela deixa, e ali ficam, e vão, o que eles fazem? Eles dão um certo encantamento à pessoa. É uma ilusão. Ela conseguiu tudo que ela queria. Encantamento, quer dizer, mas ela estava totalmente obsediada por almas das trevas. Então ela não tinha Deus mesmo, o anjo da guarda dela com certeza não a abandonou um minuto. Então ele fica ali, mas ele está vendo que ela está cercada de cinza, a gente chama assim, de almas das trevas. Quando ela parou de pagar, porque assim, a pessoa vai, fica 1 ano, 2, 3. De repente ela fala, tá bem, agora tá tudo bem. E deixou de pagar. É assim, gente, um alerta. Eles dão com uma mão, tiram com a outra. Então, e impressionante, porque todo magiado, muito magiado vem falar comigo, pedindo socorro. Todo magiado, ele sofre da cintura para baixo. Estranho. Aleijado. Porque eles são rasteiros. Porque como eles são dos quintos dos infernos, eles são rasteiros, eles começam pelas pernas. Você vê? Então, literalmente, eles usaram o sangue dela, mexeram com o sangue dessa menina, mexeram na perna dela. Então, foi isso aí, com certeza. Estão tirando a mobilidade dela. E você sabe que agora, sabendo das magias, se ela souber trabalhar a parte, de novo, a parte de Jesus e de Deus, e orar o Salmo 66, por exemplo, que é um salmo que vai despolarizando essa menina do mal, eu acredito que ela fique curada. Mas ela quase foi embora, porque quem leva, o demônio pode fazer tudo. Ele faz você perder a casa, sim. Ele faz você perder marido, sim. As pessoas entram em hipnose. Muitos maridos vão embora de casa porque são magiados, sim. Ficam hipnotizados pela futura mulher e saem da casa da mulher. Nem olham mais para os filhos. Isso existe. Mas eu acredito que Deus vence tudo. E tem na hora da morte, só um que leva a gente. Graças a Deus. É Ele, é Deus. Então o demônio, ele pode fazer essas coisas horrorosas, mas ele não mata a gente, ele não consegue.
Graças a Deus. Ele não leva a gente para outro plano. Certo. Você vê, ela quase morreu, ela quase ficou aleijada, ela está com problemas sérios. Então, eu espero em Deus mesmo que essa menina faça uma renovação, uns cânticos, os louvores. Eu acho bárbaro os louvores das igrejas que são da Universal, qualquer igreja desse nível, os louvores são bonitos. A crença no Pai Maior, a história dos salmos, que isso possa limpar essa menina desse povo que ainda está com ela, você não tem a dúvida. E que não tem a ver com a Umbanda, na verdade. Mas, pelo amor de Deus, não gente. façam essa confusão, que aqui é muito injusta. Quiumba, gente. É uma coisa horrível. Chama Quiumba. São bichos. São metade gente, metade bicho. Tem bicho até que parece passarinho. Eles lidam com isso. Não tem nada a ver com o Exu da Umbanda. Não confundam, porque não tem nada a ver, tá? E quando ela fala, eu fiz um pacto com a Pombagira, um acordo, o que é isso? Pombagira é Exu, tá? Não tem a ver com a Quimbanda. Não ela tem misturou a ver com tudo. É porque ela pegou, ela misturou Pombagira com Exu, com, na verdade, os quiumbeiros. Quer dizer, deve ter sido uma quiumba feminina, que a gente chama, que para agradá-la, falou, quer saber? Aquelas gargalhadas, eu sou a Pombagira e tal. Mentira, é coisa muito pior. Imagina que uma pombagira vai fazer essa maldade. Isso aí são seres sanguinários, gente. Pelo amor de Deus, não confundam isso, tá? Tá, bom, eu volto aqui já com o Jorge Lodello dando a sua opinião. Tem as perguntas do público também que ele vai passar pra gente, né, Lodello? E saber como é que ele viu esse depoimento aí da Andressa Urach, que impressionou muita gente, viu? Mas olha, bom, voltando aqui, Jorge Lodello. Sônia, ontem eu assisti o Muito Show. Sim. Fiquei realmente espantado, sabia que a gente ia lidar com isso no programa de hoje. Ela falou no Super Pop também ontem, com a Luciana Gimenez, direto lá de Porto Alegre, contando todas essas coisas. E Sônia, até ontem nós tínhamos a imagem dos ferimentos que foram abertos na perna dela, que a gente acabou de mostrar. Só que ontem, Sônia, tanto para o Muito Show como no Super Pop, ela abre as feridas emocionais. Essa moça, ela se abriu para o Brasil, para o mundo. Ela fez uma série de inicialmente ela mostra, nós mostramos aqui, praticamente com exclusividade, esses ferimentos que todo mundo achou horrível, esses ferimentos. Só que agora, Sônia, ela apresenta os ferimentos emocionais, que são também da mesma gravidade. Eu fiz uma relação onde ela fala em fantasma da morte, ela fala dos pecados que ela admite que cometeu, ela fala do pacto que ela fez com entidades do mal, e ela fala, Sônia, sobre sexo por interesse. Tá, então, se você juntar tudo isso numa cesta, é o que há de pior no mundo. A gente não consegue observar nada pior. Infelizmente, ela juntou uma série de elementos ruins a nível espiritual para conseguir fama, sucesso e focando em televisão. A gente sabe que na vida... Tudo isso regado à vaidade, né? Regado à vaidade. E na verdade, Sônia, na vida você tem a lei da ação e reação. Então, se eu acabo de listar um monte de coisa que ela se propôs a fazer e fez e agora está arrependida, ela conseguiu inicialmente o que ela queria, mas em seguida ela paga o preço, que é uma coisa comum a qualquer pessoa, é a lei da ação e reação. Eu estou recebendo aqui várias mensagens para Márcia, muitas delas agradecendo a diferença que ela faz do candomblé, da Umbanda e da Quimbanda, porque muita gente que tem essa religião, a Andressa faz uma confusão e o esclarecimento da Márcia foi fantástico. Agora, tem uma série de perguntas e eu queria que a Márcia respondesse, mas uma delas é uma curiosidade minha, porque a gente anda por qualquer lugar do Brasil, Sônia, você vê assim, em posts, escrito assim, amarração. Traga o seu amor de volta por tantos reais. Isso todo mundo vê em qualquer lugar do Brasil. Em 3 dias, em 24 horas, é uma coisa doida. E Sônia, eu coloquei isso, pesquisa no meu Face, no meu Twitter, e muita gente confessa que fez, algumas alegam que conseguiram trazer o amor que queria, e algumas alegam que não. Então eu queria que a Márcia nos explicasse o seguinte, Márcia, o que tem de verdade, o que tem de fantasia, o que tem de real, em algo que as mulheres procuram e muito. Exatamente. Que é a tal da chamada amarração para trazer o amor de volta. Em um minutinho, você fala pra gente, explica também o que é essa história de acordo com Pombagira, tá bom?
Bom, de volta aqui ao nosso programa, o Jorge Lordelo tinha deixado uma pergunta para Márcia Fernandes que tem a ver, um resumo de tudo que o público está perguntando, essa história de amarração, de pacto, de devolver amor em 3 dias, se isso vale, não vale, mexer com esse tipo de coisa, né? E tem um trecho da entrevista da Andressa Urach em que ela fala justamente desse pacto com entidades espirituais. E é impressionante que ela fala, ela conta o seguinte, olha, tinha consulta com uma senhora que comandava um centro. Não chegou a ser magia negra. Não sei explicar muito bem. Aliás, ela não sabe explicar muito bem nada em relação a isso. Tem toda a cara de magia negra e ela não sabe se era, na verdade, né? E ela diz, eu não chegava a frequentar um centro, mas eu tinha a sua ajuda. Ela me dava banhos de perfume, de sal para me limpar e pedia para os orixás tudo o que queria, tudo o que eu queria, o sucesso, o bom carro, o apartamento, e eu consegui tudo. Eu paguei muito caro por isso. A promessa que fiz com a minha pombagira na época foi de que para cada R$1.000 que eu ganhasse, eu daria um champanhe para ela, fora os R$5.000 da festa de final de ano do Centro Espírita, que eu também dava. Para celebrar os trabalhos que eu conquistava na televisão, eu doava R$3.000 e também fiz mal para algumas pessoas, fazendo trabalhos para elas se afastarem de mim. A senhora que comandava o centro dizia o nome da pessoa e eu fazia o trabalho para manter essa pessoa longe. Conquistei tudo o que eu quis, mas eu fui infeliz na vida amorosa. Os homens que se aproximavam de mim ou eram homens casados ou comprometidos. Eu queria um amor de verdade, eu sempre busquei isso, mas sabia que pelo fato de explorar demais esse lado sensual de bumbum, nenhum homem me aceitava. Eu sabia que esse era o preço que eu tinha a pagar por trabalhar na televisão. Só me envolvia com homens com poder aquisitivo. Sempre tive preconceito com homem que não tinha dinheiro. Sempre quis homens que me proporcionassem bons jantares, boas viagens, e isso é um pensamento triste. Eu não buscava o sentimento da pessoa, e sim o que ela poderia me oferecer. Me envolvia com homens por interesse e não tenho vergonha de contar, porque isso agora faz parte do meu passado. Márcia Fernandes. O padrão vibratório dessa moça foi terrível. Quanto a pombagira, é bom que a gente diga que no Candomblé e na Umbanda chama bombogira. Tem nada a ver com pombagira. Pombagira são mulheres que sofreram por amor na vida. E elas vêm, muitas vezes, como entidade para ajudar no amor. O que é, de novo, com o que ela mexeu não é nada disso. Ela mexeu com os quintos dos infernos, com os quiumbas, que exatamente fizeram dela uma escrava. E eu acho que ainda vão fazer, quer dizer, ela ainda está sofrendo, ela não está bem, ela não se desvencilhou disso. Por que que ela ficou tão amiguinha do pessoal da rua lá de baixo, que a gente diz? Porque ela também virou uma pessoa da rua lá de baixo. Entendi. Ela não achava que o amor era importante, ela achava que a luxúria da beleza era importante. O padrão vibratório dela, o que ela imaginava de vida, tem tudo a ver com aquela mesquinharia daquele povo lá de baixo. E que ela pagava, ela sustentava. Agora eu fiquei mais triste ainda de saber que essa menina fazia trabalhos de esquerda para afastar pessoas. Gente, isso pega. De verdade, existem trabalhos que fazem maldade na vida das pessoas. A história da amarração, eu morro de dó, sinceramente, nesses meus 60 anos, de ver tanto moço amarrado. Então, eu falo, pelo amor de Deus, toma cuidado com o pente que você usa, porque elas usam, para fazer macumba, magia negra, você tem que ter alguma coisa da pessoa. Então, um fio de cabelo vai simbolizar a pessoa, um fio do cabelo da pessoa vai polarizar essa pessoa na magia. Então, os meninos, os homens, têm que tomar muito cuidado. O próprio esperma de um homem deixado numa mulher que queira fazer magia é também para se fazer. É muito triste eu estar falando isso na televisão. Existe então isso? Nossa Senhora! Existe. Homens que largam a família, eles entram em hipnose espiritual. Repetindo, com quiumbas e almas das trevas de última categoria. E isto dura
Se for muito bem feito, hein? Isto dura 7 anos. Então, a pessoa... Então, a pessoa, no 6º ano, muitas vezes esquece que fez magia para estar com o homem. Aí o homem acorda e, vai embora. O divino prevalece. Mas que existe, e é triste, existe. Sônia, tem uma pergunta muito equivalente ao que a Márcia acabou de falar, feito aqui pelo meu seguidor, o Eduardo Bom Jovem. Ele fala o seguinte: Márcia, se mesmo com a conversão de André Surak, as entidades vão continuar buscando por ela? É assim. Boa essa pergunta. Bem bacana. Segundo a Márcia, tão envolvida com a rua lá de baixo. É a rua lá de baixo, né? Quer dizer, ela é... Quando, e se ela, eu acredito muito no ser humano, eu acho que ela está falando do coração. Se ela elevar esse coração dela, se ela partir para orações dioturnas, eu diria para ela, se ela está ouvindo, pelo amor de Deus, 6 vezes ao dia o Salmo 66 em voz alta, se ela polarizar a vida dela com coisas de Deus, é óbvio que o Divino Espírito Santo, ela tem anjo, meu Deus do céu, é lógico que eles vão tirar essa casca grossa que ainda está nas pernas dela, tirar isso dela, tanto do corpo físico como do corpo perispiritual, tá? Mas ela vai ter que ter realmente esse chamado para Deus, né? E lembrando assim, quando ela fala que ela ia num centro de uma senhora que trabalhava com isso, tem que se saber que existe vigarice em todos os lados. Exatamente. De verdade, se um centro espírita para valer, com gente de elevação espiritual, com uma religião realmente voltada para o bem, de temência a Deus, de fazer bem ao próximo, de amar o próximo como a si mesmo, porque esse é o princípio fundamental de todas as religiões para valer, como a gente imagina. Você não faz mal para ninguém através de uma religião. Você imagina um ser humano se predispor a fazer uma amarração, ou seja, a tirar um homem, que eu estou falando dela, a tirar um homem da vida de uma mulher, ou dela, ou de qualquer outra mulher, na base de magia. E a pessoa que faz a magia não é de Deus, eu sinto muito. Ela é filha de Deus como eu, mas ela está ligada ao inferno, quer dizer, é como se estivesse alimentando com vísceras aquele povo lá de baixo, com sangue. Então isso aí não é de Deus, mas infelizmente existe, e infelizmente, entre aspas, acontece de pegar assim. Raramente, quer dizer, se a pessoa tiver um Deus muito forte, se ela tiver a Bíblia dela aberta, se ela orar, mas orar, diariamente, pode ser em 70% dos casos que não aconteça de pegar, digamos assim. Mas, por isso que está escrito, vigiai e orai. Então a gente tem que estar alerta, porque isso aí acontece muito, gente, muito. Tá certo, fala. Sônia, a gente fala muito desse negócio da amarração de amor, que é a propaganda que a gente mais vê. Mas uma das seguidoras, a Zazá Helena, ela falou o seguinte, que uma vez, pelo que eu entendi, ela deve ter falado que estava chateada com alguém, devia estar de bronca, com raiva. E uma pessoa disse para ela o seguinte: olha, eu faço um trabalho e faço essa pessoa a se aproximar da bebida alcoólica. Perfeito. Se existe isso também. Existe. Infelizmente, é terrível. Existem... gente, na Umbanda, eu sou kardecista, mas eu sei tudo de religião porque eu tenho que estudar. Claro. Então, na Umbanda, no Candomblé, chama-se Egum. Para mim, é obsessor. São almas que bebiam muito, mas que morreram bêbados, alucinados, coitados. E eles não têm paz. Estes centros espíritas, como diz aqui, ou sei lá, uma mulher, ela paga esses infelizes desses eguns e encosta no coitado. Não queira ter isso na tua vida. Encosta uma alma dessa. Então, o homem que nunca bebia, ele vai começar a se achar, eu quero beber. Aí, na hora que ele está bebendo, esse infeliz desse morto, o egum, ele vai, literalmente, sentir o cheiro dessa bebida e vai se embriagar junto. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado e cuidar da parte psicológica e espiritual de um drogado, pelo amor de Deus, e de um bêbado, porque eles nunca estão sozinhos. Existe e é terrível isso. Mas isso é muito comum. Até esses dias aqui perto da Rede TV, eu estava andando a pé, Sônia, e eu vi uma pessoa embriagada, um mendigo de rua. Ele estava sentado,
Mas na verdade, quando eu virei a rua, eu vejo uma pessoa conversando. Uma pessoa falava muito bem. Quando eu viro, era um mendigo de rua, apesar de bem vestido, sentado. E essa pessoa, Márcia, conversava com ninguém. Falava, mas falava assim, coisas assim, concatenadas. Dava impressão. E ele falava muito sério. Tem explicação isso? Tem, né? Porque ele está, coitado, ele está com essas almas das trevas por perto e com certeza a ressonância é perfeita. Quer dizer, ele escuta e conversa e a alma responde para ele. Na verdade, é quase que mental, é uma terapia, telepatia. Então, isso existe, isso é terrível, isso tem que os pais que estão me ouvindo cuidem dos seus filhos que estão na droga, porque existe sim o bicho da droga e muitas vezes ele é colocado na vida do seu filho. Terrível isso. Olha, teve inclusive nessa história de abrir as feridas emocionais, como bem definiu o Jorge Lordello, a Andressa cometeu um outro equívoco que chegou a magoar outra pessoa muito conhecida, que foi a Gretchen. Explica pra gente essa história. Então, eu até ouvi ontem, e depois parece que a Gretchen já se manifestou. Respondeu, a gente tem a resposta dela. E ela faz uma colocação mais ou menos assim para o público entender. Olha, eu já fiz stripteases para alguns homens, como a Gretchen também fez. Exatamente. E a Gretchen ficou muito chateada com isso. Parece que ela ou já se manifestou ou vai se manifestar. Ela já se manifestou. Deixa eu ver se eu tenho a resposta dela aqui. Olha, a Andressa teria dito, aliás, teria não, ela disse, está tudo gravado. Fiz striptease por cachês muito bons. Fiz sim, mas ali eu te digo, não foi pecado, porque não estava vendendo o meu corpo para o sexo. Era um show que famosas como Gretchen fazem. Eu era uma profissional que foi contratada para ficar seminua e dançar. Foi um trabalho, não era uma prostituição, disse ela. E aí a Gretchen comentou a declaração da Andressa Urach através do site Ego, quer dizer, acabou sobrando para a Gretchen nessa história toda, nesse desabafo todo, nesse lavar a alma que a Andressa Urach fez, né? E ela diz o seguinte, a Gretchen, olha, a Gretchen não gostou nem um pouco de ter sido citada por Andressa Urach e apontada pela loira como dançarina de striptease. A ex-vice-miss Bumbum deu uma entrevista também ao Ego, não é? Além de falar da recuperação e do hidrogel, falou a história de ter feito striptease, tirar a roupa e dançado para muitos homens por cachês muito bons, como a Gretchen fez. A resposta da Gretchen eu vou te falar em um minutinho, depois que a gente der os nossos recadinhos, e o Lordello e a Márcia vão comentar aqui com a gente. Deixa eu voltar aqui, vamos ver a resposta. A Gretchen não se prolongou muito no assunto, não, ela deu uma resposta rápida, mas ela ficou magoada com essa história. E ela disse o seguinte, olha... Nunca fiz striptease, disse a Gretchen ao site Ego. Meus shows sempre foram de canto e dança. Eu não sei porque as pessoas insistem em usar meu nome para se promover. Eu fico indignada com certos comentários. Cada vez que eu fico sabendo desse tipo de comentário, eu tenho mais certeza de que eu fiz muito bem em estar onde estou, desabafou a cantora ontem. Gretchen, como vocês sabem, está morando em Portugal, abandonou a carreira artística após casar com o português o Carlos Marques e está lá investindo nas lojas de produtos brasileiros. Ela já abriu a 3ª loja na cidade do Porto, onde ela está vivendo com o Carlos. E ela sempre falou que ela deixou o Brasil porque ela não aguentava mais o nome dela envolvido em muitas maldades, não é? No caso da Andressa, não foi maldade, foi um equívoco, mas magoou a Gretchen do mesmo jeito. Ela fez questão de esclarecer. Lordello. Sônia, tem uma outra questão aqui, tem uma tuiteira apavorada, que é a Patrícia, não vou falar o nome dela completo, faz uma pergunta para a Márcia. Pelo que eu entendi da pergunta, a Márcia é o seguinte, ela fala o seguinte, olha, eu fiz um ebó para limpar o corpo, usei somente comida no corpo, não passei sangue. Ela pergunta, isso pode fazer algum mal para mim? Lógico que não. O ebó é uma limpeza, se for num lugar honesto, o ebó é uma limpeza feita, um banho inclusive, feito com algumas ervas que se faz na Umbanda ou no Candomblé. E passar os alimentos é uma oferenda que ela está fazendo para os orixás. Se ela fez direito,
Na Umbanda e Candomblé não tem nada de ruim, imagina. Imagina. Tá certo. Olha, a Andressa, de novo, né, voltou no outro depoimento a dizer que eu conquistei tudo o que eu queria, né, com esses trabalhos todos, com essa coisa toda, esse lado espiritual negro aí, não é? Mas me senti como se eu estivesse vendendo a minha alma. Senti isso no meu coração, foi o que eu vivi. Então eu me afastei da religião e procurei a Cristo. Então quase tudo que eu conquistei eu perdi, inclusive quase a minha vida. No meu coma no hospital, eu passei pelo julgamento de Deus e eu me senti envergonhada do ser humano que eu fui, da minha arrogância e de todos os pecados que eu cometi. Ali eu senti a presença de Deus acima de mim e no meu coração. Era um lugar muito claro e limpo e só estava ali minha alma e Deus. Me envergonhei e clamei a Ele uma segunda chance pelo amor que eu tinha ao meu filho e queria ver ele crescer. Pedi perdão a Deus e Ele me perdoou, me deu uma segunda chance e eu acordei do coma. Como é que você vê isso, Márcia? Eu tô achando que primeiro que Deus não castiga. Deus é nosso Pai. É a tal da ação e reação. Você só tem aquilo que você fez, você recebe. Olha aquilo que você planta. É isso. Só. Não tem jeito. Vai plantar coisa ruim, vai receber coisa ruim. Então, o que ela fez? Ela fez o pacto com os bichos, não pagou direito, depois quis fugir, quis sair. É como se eles estivessem com ódio dela e, coitada, quase que ela morre, etc. Mas quando ela diz, a morte veio me buscar, não tem isso, não existe alma da morte. Mas esse encontro as almas dela, das trevas, com Deus acredito. É isso que eu te É com o Divino Espírito Santo. Quer dizer, ela sentiu uma outra vibração. Ela fez claro, assim, ó, limpo. quarto claro, a transparência da luz. É como se ela estivesse recebendo um passe energético dos anjos de luz. Então, naquela hora, ela recebeu a redenção no corpo dela. Ela falou, meu Deus, é tão melhor estar na luz. É o que eu sei, é a leitura minha, tá? E aí, é óbvio que ela conseguiu se desamarrar das trevas. Porque as trevas podem vencer um dia, 2, mas quem vence é a luz. E não tem jeito. Pode demorar um ano, mas a luz prevalece, graças a Deus. Então, me parece que ela recebeu essa luz. Que ela sofreu tanto, essa menina, por ter feito tanta coisa, por ter o pensamento tão errado, inclusive, com a luxúria. E o que acontece? Que ela teve a redenção e a visita real do divino. Eu acho bárbaro, espero em Deus que ela realmente consiga estar nesse padrão vibratório bom, para que passe logo tudo, mesmo, não é verdade? Né? Exatamente, seja um novo ciclo, eleva essa vibração e fica numa coisa mais positiva, que é a fé. Quando ela fala, me afastei da religião, me aproximei de Cristo, onde ela estava não era uma religião de verdade, estava na mão de vigaristas, com uma mentalidade torta, estava com maus sentimentos como eles, e aí se fez todo esse ambiente. Se fez a panela do mal, né? Fazendo tudo isso. Fala, Sônia, tem um outro detalhe aqui que estão me cobrando aqui no Facebook e no Twitter. É uma declaração que ela deu, que ela fala que ela gastou praticamente o dinheiro de um apartamento para fazer magias e com a seguinte finalidade: para afastar pessoas indesejáveis que poderiam prejudicar sua ascensão. O que é isso? Vamos expor as cartas em cima da mesa. Quando você está numa empresa trabalhando, quando você quer galgar alguma coisa em matéria de trabalho, muitas vezes na sua frente tem alguém um pouco mais competente ou está na frente até por antiguidade. Então deu a entender que ela teria se utilizado de magia negra para afastar essas pessoas. Se ela conseguiu galgar onde ela queria, provavelmente ela conseguiu afastar essas pessoas. Puxar o tapete de muita gente. Isto, Sônia, e o que as pessoas estão perguntando? Uma coisa, Sônia, é quando você se auto-prejudica. Então ela colocou hidrogel, colocou PMMA, se prejudicou. Ok, ninguém mais prejudicou, só ela. Nesse caso da magia, em que pessoas foram prejudicadas, a pergunta para a Márcia é o seguinte: como se recuperar disso? Ela precisa procurar essas pessoas, pedir desculpa, abrir o coração, porque como é que fica? De uma hora para outra, está com o demônio, da outra hora está com Deus. Acredito eu que não seja tão fácil assim. Entendi. Porque no momento que você prejudica outras pessoas, como é que ela poderia equilibrar
esse problema Em um minutinho você me responde, tá, Márcia? É importante mesmo, né? Ela já, de fato, pediu desculpas até para o Cristiano Ronaldo, que ela disse que não precisava ter feito aquele escândalo em torno do envolvimento que eles tiveram, aquela coisa toda. Quer dizer, ela está num período de reavaliação e isso vai acabar se transformando numa coisa muito positiva, como positivo. Bom, voltando aqui, antes da Márcia responder a pergunta do Lordelo, vamos pegar os contatos, que assim não tem problema do nosso tempo estourar. Seus contatos, Márcia. www.marciafernandes.com.br. O telefone é 011 3711-0180. Tá certo, olha, aqui um dos livros da Márcia Fernandes, Banhos, Rituais e Dicas, aqui sim é para valer, né? Tudo bonitinho, você vai ter só boas vibrações, tá? E você pode pedir esse e muitos outros livros dela pelo site que tá aí, www.marciafernandes.com.br. Jorge Lordelo, seus contatos. Sônia, eu queria passar meu Twitter, que é o @Jorge Lordelo, o meu Facebook, que é o Jorge Lordelo Oficial, e o Instagram, que é o @Jorge Lordelo Oficial. Estou recebendo um monte de perguntas aqui. Imagina, as que não derem para fazer, eu mando para a Márcia Fernandes. Exatamente, você pega a resposta no site, também dentro da possibilidade dela de responder. Para quem está sintonizando agora, você pode repetir a pergunta dela. Então, Sônia, a Andressa realmente fez ontem, abriu o coração espiritual dela, aqui na Rede TV, foi bombástico. Para mim, algo muito mais grave no sentido de consequência do que as próprias lesões nas pernas. Exatamente. E quando ela começa a falar de magia negra, de macumba, e principalmente quando ela fala que para subir na carreira ela teria que tirar da frente pessoas. Então a pergunta para a Márcia, que todo mundo está querendo saber, Márcia, como que ela vai ressarcir de alguma maneira, vamos dizer assim, pessoas que como foram é que essas pessoas que ela sabe que foram prejudicadas? Na verdade é assim, tomara a Deus que essas pessoas tenham um anjo da guarda, bem próximos dela, estejam conectados com o anjo, porque aí não pega a magia. Mas infelizmente, se você faz uma magia negra para alguém, para que perda emprego, essa magia dá uma volta de 12 anos e 3 meses e volta para você ou para o seu filho. Então ela não está livre. É impressionante. Sim. Então o que ela fez vai dar uma volta e não tem como. As pessoas acham que não vão pagar nunca, que nada nunca acontece. Tem jeito. Demora tanto tempo. Demora, mas aí pega o que mais dói na gente, né? Filho. Então é assim, ela vem e dá uma rasteira na tua vida. Então ela não tem o que fazer, a não ser orar, pedir perdão e etc. E a pessoa, todo mundo que está me ouvindo com medo de magia, é para orar o Salmo 119 e o Salmo 66 antes de sair de casa. Se é católico, carregue um tercinho no bolso. Para tirar a magia, quer dizer, não vai tirar totalmente, tem que procurar. Por exemplo, eu trabalho para tirar a magia das pessoas. Mas assim, para eliminar qualquer energia da magia, um banho de mamona. Gente, mamona é no mato que dá. Vocês pegam uma folha de mamona, macera bem e tomam um banho e vai despolarizando a magia negra. Isso já pode ajudar as pessoas. Infelizmente, é isso, não tem muito o que fazer. Márcia, ela deve procurar essas pessoas, pedir desculpa, porque eu sempre acho que quando você erra na vida, você tem que procurar e pedir desculpa. Falar, olha, falei uma coisa que não te agradou, me perdoe, fiz isso, sempre foi sem querer. Com certeza. Ela deve fazer isso. É a redenção dela, ela deveria sim. Inclusive avisar, olha, fiz uma magia para você, então procura o teu divino Espírito Santo para tirar. Por que não? Se ela tiver essa, sabe, porque não é todo mundo que vai chegar e falar, olha, fiz a magia. Mas por que não? É a redenção dela, né, gente? Aí realmente vai além de um pedido de desculpas, na verdade, né? Bom, só dá tempo de falar tchau, viu, gente? Obrigada, Jorge Lordelo. Obrigada, Márcia Fernandes aqui com a gente. A gente se vê amanhã, 3 da tarde, com mais um A Tarde é Sua. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Super beijo, tchau, tchau.